Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel Fontoura, eu sou estudante de teatro, licenciatura da URGS, e vou apresentar o trabalho da minha iniciação científica. Eu sou bolsista FAPERGS e CNPq. O trabalho se chama A Transcriação no Audiodrama Voz para Cumaná, a construção de uma dramaturgia a partir do testemunho de venezuelanos refugiados no sul do Brasil, por Gabriel Fontoura e pelo meu querido orientador Clóvis Dias Massa. Bom, então eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Departamento de Arte Dramática, e a minha pesquisa, enfim, o nome original se chama Do Medo à Resiliência, a construção de uma dramaturgia a partir de testemunhos de venezuelanos refugiados no sul do Brasil. O trabalho está vinculado à pesquisa em dramaturgia e sociedade, escrituras do teatro de hoje nas fronteiras da ficção, pertencente ao programa de pós-graduação em artes cênicas, PPGAC da URGS. Bom, eu fiz um pouco de uma linha do tempo, porque o nosso trabalho de iniciação científica se vincula em 7 de setembro de 2019, na verdade em agosto, e a gente tem a nossa aula inaugural na VESOL, que é uma ONG da Rede Marista, que atende imigrantes, refugiados e apátridas na instituição, né? Então, a gente se vincula à VESOL e cria um trabalho de ensino de português com teatro para os imigrantes, principalmente venezuelanos, colombianos, haitianos, bolivianos que frequentam o espaço. No meio tempo disso, infelizmente, a gente tem no dia 7 de março a nossa última aula, 6 meses depois, né? Devido à pandemia de coronavírus, que acaba nos afastando presencialmente, mas graças ao fato digital, o primeiro apoio da Lei Aldir Blanc, edital 2020, a gente constrói um audiodrama chamado Voz para Cumaná, com alguns alunos que frequentavam o curso o Português com Teatro, que estava sendo desenvolvido na AVESOL. Então, o trabalho que a gente inicia a desenvolver presencialmente é na AVESOL, dia 7 de setembro de 2019, nós temos aula inaugural no curso que a gente desenvolve com referência do cursinho popular Mafalda, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, do Acnur, em parceria com Caritas Arquidiocesana de São Paulo, CASP. Então, é um material do português, de português do Brasil para refugiados e refugiadas. Pode entrar, então, do Acnur, ele serve como referência para a gente criar esse planejamento pedagógico de 6 meses de trabalho com português com teatro, os exercícios, enfim, referenciados através dos jogos teatrais da Viola Sporen, traduzidos pela Cudella, e a gente tenta experimentar um pouco das noções primárias do teatro, como também o ensino de português na AVESOL. Com a pandemia de coronavírus chegando em março, a gente tem o trabalho interrompido, mas a gente cria um vínculo bem bacana com 3 personagens dessas histórias: Carlos Barrios, Jennifer Spitia e Pedro Bravo. São 3 episódios nesse audiodrama chamado de Voz para Cumaná, 3 episódios de 30 minutos cada um, e nesse trabalho a gente vai focar em colocar um olhar um pouco mais aprofundado no primeiro episódio, chamado Um Dia de Fúria, do Carlos Barrios. Esse episódio está disponível então no YouTube e no Spotify, é só vocês procurarem por Voz para Cumaná, para quem quiser verificar na íntegra a obra. A gente, então, trabalha com o Haroldo de Campos, pensando a transcriação do Haroldo de Campos, o transluzir, o transluciferar, e principalmente a tradução mefistofáustica, né? A transcriação que a gente consegue, junto com o autor Gabriel Fontoura, junto com sujeitos, atores e não atores, imigrantes venezuelanos, com esse espaço de convívio da instituição, e depois se transformando no tecnovívio, lembrando o Jorge Dubaty, nesse processo criativo síncrono, totalmente à distância, imersos na pandemia de coronavírus, através fomentado, então, pelo edital do FAC, em parceria com a Universidade Fevale e o governo do estado do Rio Grande do Sul. Partindo da obra da tradução como criação e como crítica do Haroldo de Campos, a gente encontra, então, nesse primeiro ensaio de 1963, o trabalho também do Max Benz, de Estrasburgo, filósofo, escritor e ensaísta, trazendo para a gente a informação estética, ou seja, como é que eu comunico através da informação documentária, a sentença registro, da informação semântica e da informação estética. Então, essa linguagem que também é estética, trazida no Max Benz, a gente consegue dissecar um pouquinho a partir desse primeiro episódio do Carlos. O Albert Fabre também é citado nesse trabalho do Haroldo de Campos, ele que é escritor e tradutor de Colônia,
trazendo essa impossibilidade da tradição de poesia, ou seja, como é que eu traduzo a poética que atravessa a vivência do Carlos aqui em Porto Alegre, que atravessa, enfim, o convívio com ele, o tecnovívio, as partilhas de WhatsApp, as conversas, os áudios e toda essa vivência, né? Toda essa vivência com um grupo de atores junto com o nosso grupo de pesquisa. Essa sentença absoluta, esse lugar singular que se encontra, está na deficiência da sentença, ou seja, a tradução ela opera sobre o que não é linguagem no texto, ou seja, sobre o resíduo não linguístico do processo de significação, em outros termos, o significado referencial. Então, como é que eu encontro esse lugar poético que consegue traduzir um pouco do que a gente não consegue decifrar, ou seja, descrever ainda do nosso processo criativo, lembrando o Gilberto Icli e também lembrando a transpoetização do Walter Benjamin, o que está oculto no original. Por isso que a gente recorre aos processos tradutórios da literatura, para tentar compreender, entender o que foi o nosso processo criativo para chegar nesse audiodrama e tentar compartilhar um pouquinho da metodologia transcriativa que a gente utilizou nesse processo dramatúrgico, nessa experiência de escrita dramatúrgica, junto com o trabalho do dramaturgista / dramaturgo Clóvis Massa. Ou seja, o episódio Um Dia de Fúria tem o Carlos Barrios, que é de Portuguesa, do estado de Guanare, da Venezuela, e foi gravada uma entrevista, enfim, no apartamento que eu morava, na Alberto Bin, centro de Porto Alegre, muito próximo. Também a pensão que o Carlos vivia, também na mesma avenida Alberto Bin. Esse registro audiovisual, então, ele é feito em outubro de 2019, um mês depois do início das nossas aulas, e eu consigo, então, mostrar o registro cru e original audiovisual do momento de convívio, ou seja, uma entrevista do Carlos na minha casa, e depois um pouquinho do trabalho de escrita criativa, desse trabalho dramatúrgico de Um Dia de Fúria, pensando nessa primeira abordagem na tradução da sentença-registro do Max Bense, ou seja, aquela primeira sentença, o lugar da informação, o registro, que o Carlos partilha com a gente. A informação documentária reproduz algo observável, é uma sentença empírica, uma sentença-registro. Abre aspas. Cheguei aqui no dia 15 de setembro. Era um domingo, estava fechado o centro. Encontrei 2 compatriotas que me falaram de uma igreja, o Cibai, que ajuda imigrantes. Também estava fechada. Nesse dia também encontrei um brasileiro que me ajudou onde encontrar comida, com tudo fechado. Ou seja, essa é a sentença registro da informação documentária que o Carlos partilha para a gente. Com o trabalho de Um Dia de Fúria, o trabalho autoral, enfim, da escrita dramatúrgica, eu coloco, por exemplo, um fragmento de Gênesis, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Carlos, 30 anos, Porto Alegre, verão em algum feriado religioso, cena 1, a pensão. Carlos abre os olhos, coça os olhos, levanta da cama, senta na cama, olha para os lados, levanta, molha o rosto, troca de roupas e sai do quarto. Bom dia. Vizinha de quarto. Bom dia. Dona da pensão, silêncio enquanto costura. Carlos sai da pensão. Então eu pego a sentença registro do Carlos, pontuando o que ele fez, onde que ele chegou, onde que ele foi, o que estava fechado, com quem que ele falou, o que ele conseguiu, e transcrio a partir desses personagens fictícios, de um lugar, de uma pensão que futuramente ele vai se vincular, nesses diálogos secos, pontuais, e que ordenam uma ação que a narrativa vai construindo do Carlos, ou seja, de ordem temporal, ele vai saindo e essa visão do espectador vai ficando talvez um pouco mais macro, a partir da cama, do quarto, do andar de baixo da pensão, da saída para a rua, da entrada no locutório. Cheguei aqui o dia 15 de setembro, um dia domingo, estava fechado o centro. Eu aqui encontrei, a igreja estava cerrada, estava fechada. Eu encontrei um brasileiro que ele me ajudou com questões de comida. Informação semântica que já transcende a documentária, por isso que vai além do horizonte do observado, acrescentando algo que em si mesmo não é observado, um elemento novo, como, por exemplo, o conceito de falso ou verdadeiro.
A proposição verdadeira da informação semântica transcriada pelo autor ratifica em uma manhã a essência do relato de Carlos, sendo transmitido, ou seja, comunicado através dessa informação significante para Carlos e para Gabriel, pois transforma-se a partir da partilha em história oral. Informação, já o definira Alhures, é todo processo de signos que exibe um grau de ordem. Donde poderiam deixar currículo, procurar emprego, essas coisas, mas não consigo que... Quantos currículos você entregou? Até agora eu lembro que chegou 215, 220, eu não lembro exatamente quanto, eu larguei currículo em Novo Hamburgo, Esteio, Luis Pastel, Indústria Quili, a los alrededores de Petrobras, en Canoas, casi todo Porto Alegre, Garzón, Servicios Gerais, Lavagem, Segurança, Notaria, qualquer trabalho fora de minha área de estudo, eu deixo o currículo. Que a gente transcria e reorganiza a proposta dessas pessoas que negam as oportunidades para o Carlos, dos 200 e poucos currículos que ele imprime e manda digitalmente, para esse fragmento de texto com esses estereótipos de pessoas comentando sobre questões primárias que enfim, fazem parte da tradição do Carlos, pensando um pouco do Paul Valéry, do Ronay, nessa tradição da tradução, né? Como é que eu vou traduzir essa tradição, também pensando nesse choque cultural, no contexto político, não dissociando essa contemporaneidade que a gente encontra no Giorgio Agamben, por exemplo, desse sujeito operador, tanto autor Gabriel, quanto ator Carlos, e dramaturgista Clóvis, e grupo de pesquisa e grupo de trabalho, pensando um pouco não dissociar essa operatividade do sujeito artista, um pouco também no trabalho do Mateu Bonfito. Hola Gabriel, buenas noches. Disculpa que no te haya respondido a tiempo, lo que pasa es que estaba en el trabajo y allá no me deixam usar tanto o telefone. Mas te queria falar sobre una cuestión aquí que aconteció en la pensión, y uno de los residentes aquí, tuve una discusión con él y él estaba tomando y no sé, de alguna manera matarme, como podría decir, porque pegó una faca y bueno, ayer ese cara se quedó esperándome ahí en la cocina y no sé qué puede acontecer. De verdad me siento como acosado, como él me agredió y bueno, y pegó un arma blanca para tentar hacerme algum estrago, né? O vulto esbarra em Carlos. Carlos para, sente muito calor e está zonzo. Carlos sua. A água de Carlos terminou. Carlos olha para o chão, olha para frente, olha nos olhos do vulto. Respira, sente medo. Olha para o lado, uma porta aberta, uma sala escura dentro de um prédio de esquina. Uma mulher sai, a mulher tem pouca roupa e deixa a porta aberta. Carlos entra. Então, essa é uma proposta de informação estética, que, por sua vez, transcende a semântica, no que concerne à imprevisibilidade, a surpresa, a improbabilidade da ordenação de signos. A atenção dramática do episódio acontece a partir da entrega de currículos do personagem Carlos em um dia cinza e fechado na cidade. Os personagens encontrados ao longo do caminho surgem a partir da transformação da informação documentária para opinião ou encontro com o autor, surgindo na informação semântica e sendo organizado na informação estética, diluída, por exemplo, nos diferentes personagens que atravessam o caminho de Carlos ao longo do frenético dia do imigrante venezuelano. A informação estética não pode ser codificada senão pela forma em que foi transmitida pelo artista. Para Campos, bem se evidencia que a informação estética só pode ser codificada através do mesmo formato em que ela é originada, ou seja, a essência encontra-se na linguagem ansiosa, curiosa, confusa e preocupante em que Carlos atravessa seus primeiros dias em Porto Alegre. Então, a proposta está disponível no Spotify e no YouTube, se chama Voz para Cumaná. Eu quero citar, então, as referências que eu trago nessa proposta.
que a gente está compartilhando e agradecendo a oportunidade ao Congresso da Abrace em compartilhar um pouquinho o nosso trabalho aqui na URGS. E eu quero só salientar, então, que se vocês quiserem acompanhar os processos criativos, eles estão disponíveis. Um abraço, um bom congresso para todos nós. Tchau, tchau.